Olá, tudo bem? Você já pensou em assistir um curso que otimize, que melhore, que dê mais volume em relação a atendimentos e receptividade no mercado da ortodontia que você pratica? Que tal a gente conversar sobre isso no Master Series? Tá? Nós vamos falar não só de ortodontia, mas também de gestão, de detalhes de como uma clínica, ela no teu dia a dia de mecânica, pode melhorar a condição de rotatividade de pacientes e com qualidade, lógico. E principalmente a receptividade do paciente ao término do tratamento. Esse Master Series, ele está focado exatamente em como terminar teus casos. Não é simplesmente colocar aparelho. Eu brinco sempre que colocar aparelho todo mundo coloca, né? E aí quando eu conversei com o Carlos, que é o CEO da Meu Ortodontista, ele concordou em que tem uma lógica o que nós vamos explicar aqui, tá? Eu apresentei o projeto para ele e hoje nós fizemos uma parceria do Instituto Darwin Cursos com o Meu Ortodontista. E o que chama a atenção nesse curso? Vejam essa imagem. São cinco aquários, né? Nas quais esse peixinho já passou por todos. A nossa vida não é diferente disso aí, tá? O tempo nosso no primeiro aquário, no segundo aquário, no terceiro aquário, no quarto aquário, é enquanto tiver oxigênio dentro da água. Porque a hora que o oxigênio acaba, você tem que mudar de aquário. O que quer dizer isso aí? À medida que as tecnologias são apresentadas, a ortodontia ela cresce em volume de qualidade, nós não podemos ficar no mesmo aquário, porque o oxigênio está acabando, tá? E assim sucessivamente. Ou seja, a nossa vida é feita de ciclos. Eu já passei por vários ciclos, tá? Eu já passei por ciclos do Edgewise, eu já fiz ortopedia, eu já me envolvi muito com a cirurgia ortognática, não sou cirurgião, mas eu gosto de uma cirurgia ortognática, é apaixonante, ela é bem feita, tá? Eu já passei por aparelhos pré-ajustados dos mais variados modelos. Então, a gente vai filtrando isso e compactando para um único objetivo. O que é melhor para a minha clínica? O que é melhor para os meus pacientes? Como é que eu vou fazer disso algo que seja útil na minha realidade clínica? Tá? O que importa nesse bate-papo nosso a partir de agora é a realidade clínica nossa. Eu quero dizer para vocês que, antes de mais nada, eu sou clínico. Tá? Eu tenho formação acadêmica, eu tenho mestrado e doutorado pela USP de Bauru, eu fiz especialização pela PCD, mas o que me foca, a minha vida, é o dia a dia de consultório. Tá? Vocês vão ver em slides futuros como é a minha clínica, como que é a minha vida no dia a dia. Tá? E é isso essa é a proposta nossa para vocês. Passar para vocês o dia a dia de um profissional que tem formação acadêmica no dia a dia para vocês. Tá? Se os meus resultados são bons, e vocês serão os juízes disso aí, que tal você procurar entender como é que funciona isso, tá? Porque às vezes eu falo, eu estou fazendo uma boa ortodontia, mas que tal pensar eu estou fazendo uma ótima ortodontia, tá? Então, para isso, a gente começa do arroz e feijão. O que quer dizer esse arroz e feijão? A colagem. Tá? Mas a colagem não é tão simples. Vocês vão ver que tem ciência nessa colagem que nós fazemos. Ela foi recentemente publicada numa revista de referência mundial. E os levantes? Tá? O que os levantes têm de relevância nesse momento de colagem? O principal fator dos levantes é que ele te promove tempo, você ganha tempo no desenvolvimento de um tratamento. E os fios? Que negócio é esse de fio high-tech? Fio de alta tecnologia? Sim. Nós estamos ainda num processo de desenvolvimento de fios que eu não tenho ideia onde vai parar. Talvez o ano que vem tenha um fio novo para chegar no mercado
que o Dr. Burston gastou mais de 10 anos investindo em tecnologia, em conhecimento para desenvolver ele. Eu já vi ele funcionando, ele é fantástico. Não chegou para a nossa realidade ainda. Então vamos aprender a dominar esse high-tech que nós temos aqui agora. Elásticos. O que nós temos nesse processo inicial de tratamento de elástico que pode nos ajudar? O que tem de novo em elásticos? Como usá-los, lógico. O elástico não vai mudar. Mas como que eu posso usá-los que eu otimize o meu dia a dia clínico? Você já pensou nisso? E para provar esses 4 itens, eu vou ter uma sequência de resultados clínicos, de classe 1, classe 2 e classe 3. Esses módulos, esse primeiro módulo é feito em cima de ortodontia clássica. O que quer dizer isso aí? Nada de casos atípicos, casos mutilados, casos cirúrgicos, casos de mini parafuso. Esse vai ser em outro módulo. Mas não adianta eu falar de casos complexos se você não sabe, você não tem ideia, ou você não se tocou de certos detalhes que o fio, que a high-tech, que o levante e a colagem associada aos elásticos promovem nos casos normais. Você imagina, quando fala de um caso cirúrgico, de um caso com mini parafuso, que toda essa etapa aqui está inserida no contexto do teu conhecimento. Às vezes não. Eu gastei pelo menos uns 5 anos para entender como é que funcionava o sistema Damon. Depois eu gastei mais uns 5 anos para ter certeza daquilo que eu via. Aí eu comecei a falar daquilo que eu via. E não simplesmente saía falando uma coisa que eu não tinha certeza. Se vocês seguirem o que a gente tem falado, eu procurei sempre ter tudo isso aí embasado cientificamente. Então, tudo que nós vamos falar aqui tem fundamento científico. Não é aleatório, não é empírico, não é anedótico. É algo que tem realidade clínica. Eu, como clínico, faço isso que vou contar para vocês. Esse é o propósito desse evento. Tá? A gente só pode falar aquilo que a gente tem certeza, que a gente domina. Às vezes, para um que nunca viu aquilo, acha que aquilo é difícil. O difícil na vida é começar. Depois de começado, com certeza, você vai começar a achar fácil. É assim tudo na vida. Exemplo, esporte. Quantas vezes a gente não começou esporte na vida achando que era muito difícil? Depois ele se tornou rotina, você fica expert naquilo, né? Então, vamos entender isso com mais clareza, tá? Bem, qual é o propósito dessa conversa? Existe uma direção que todo mundo segue, tá? Nós vamos seguir ela sim, mas nós vamos dar uma escapadinha. Vamos procurar ver os detalhes dessa conversa se tem fundamento. Porque essa escapadinha pode ser até um atalho. Pode ser a melhor maneira de chegar lá. Porque tratamento ortodôntico tem um tempo de tratamento. Ninguém abrevia ele. O que acontece? Nós podemos aumentar esse tempo. E se eu sair da rota que todo mundo vai, será que eu não tenho um caminho que eu chego no tempo de tratamento exato, necessário, que os tratamentos dos meus pacientes precisam? Já pensaram nisso? Tá? Então, nossa proposta aqui é essa aí. Conduzir você a uma rota que não tenha nem você despenque, nem você colida. Essa rota é a mesma que nós sempre procuramos. Qual? As 6 chaves de Andrews. Tá? Então, não existe menor tempo para chegar lá. Existe o tempo ótimo. E o tempo ótimo exige o quê? Aparelhos, condutas ótimas. Essa é a proposta desses cursos que virão no nosso sistema. Tá? Não estou falando aqui como um iniciante, nem como marketing. Eu estou falando como realidade clínica. Então, as 6 chaves de Andrews é um projeto de término de tratamento. Como que eu consigo chegar lá sem atropelos? Qual é a melhor maneira de chegar lá sem tanto trabalho no meio do caminho? Um aparelho que me favorece o andamento do tratamento. Não importa se o paciente seja classe 2,
que nós temos um final só, terminar bem, terminar em classe 1, tá? Esse é o projeto de todo o tratamento. Mas ele lá da classe 2 para a classe 1, o que eu posso fazer que eu otimize esse tempo, tá? Que esse tempo fique o real e não o tempo irreal que demora muito. E o classe 3? O que eu posso fazer para deixar ele classe 1, às vezes sem cirurgia, ou mesmo com cirurgia, depende do diagnóstico, e isso nós vamos conversar muito. O que o diagnóstico interfere no planejamento? O que um planejamento interfere no resultado? E entre o planejamento e o resultado, o que é essencial que eu saiba no meio do caminho? Tá? E se eu tenho que saber o essencial do meio do caminho, que eu acredito que todo mundo saiba, todo mundo é ortodontista, o que eu preciso saber que eu posso otimizar esse meio do caminho? Que é domínio de mecânica ortodôntica. Tá? Se o paciente é classe 1, mas ele tem uma atresia dessa, eu não usei nada aqui a não ser aparelho. Não usei nada, absolutamente nada de expansores, disjuntores, só aparelho. E no aparelho está inserido algo divino na minha vida que eu adorei quando aconteceu. Torques. Eu abrevio o tempo de tratamento antecipando torques na colagem. E isso é o diferencial clínico de resultados mais breves. Ah, mas Darwin, você está demorando pouco tempo de tratamento, você ganha menos. Não, pelo contrário, eu ganho mais. Nós vamos explicar isso para vocês vão entender o que quer dizer ganhar mais trabalhando menor tempo no paciente. O paciente vai menos. Ninguém gosta de ficar 3, 4, 5, 6 anos no consultório de ninguém, não. Tá? Esse paciente não vai somar na tua vida. Mas se você tiver um jeito de fazer esse tempo ser o real, ou mais próximo dele, é muito melhor para você, para os teus pacientes, e principalmente, retorno, que eles vão fazer tua propaganda. Então, a proposta nossa, no primeiro módulo dessa conversa, que nós denominamos fundamento, primeiro, nós vamos fazer uma breve introdução do que é tudo isso que nós estamos conversando. Para você se inteirar que realmente você tem uma tecnologia nova na mão. Que realmente algo de diferente vai acontecer no decorrer do teu tratamento ortodôntico. Planejamento de colagem passo a passo. Nós vamos esmiuçar cada detalhe da colagem. O que você precisa saber para não ter dissabores lá na frente. E esse passo a passo é baseado em evidência científica. Nós publicamos um artigo disso aí, tá? O dia a dia clínico já me faz a evidência clínica. Os resultados que vocês vão ver na sequência de tratamentos, vocês falam, a evidência clínica está lógica, termina bem, tá? Onde, quando e por que dos levantes? Eu vou usar levante, tá? Mas onde? Quando que eu preciso de levante? E por que eu preciso de levantes? Que tempo ele fica? Que tempo eu tiro? Por que eu tiro? Por que eu não tiro? Tá? Quanto tempo eu preciso deixar? 1 ano? 6 meses? 3 meses? Ou tire o mais breve possível? Tudo isso nós vamos esmiuçar para que você entenda. Tá? O uso de elásticos intermaxilares, interdentários e elástico precoce. Elásticos intermaxilares e interdentários, todo mundo está cansado de ouvir falar na vida. Eu, por exemplo, nunca me dei bem com elástico. Nunca senti firmeza no elástico. E olha que eu tenho 40 anos de profissão. Eu me formei com 20 anos. Quando eu fui fazer ortodontia, aquela sequência de elástico me deixava agoniado. Eu punha elástico, eu só via extrusão. O resultado para a classe 2, para a classe 1 acontecia em alguns casos. E aí você vai ver, não é bem o elástico que tratou, teve crescimento favorável. Dá uma olhada nos teus casos se não tem a ver isso. Elástico em cima de ganchinho próximo do canino para distalizar o bloco todinho superior. Nós temos que rever esses conceitos, tá? Por isso que eu mostrei aquele monte de aviãozinho para uma rota e um aviãozinho saindo. Que tal a gente pensar um pouquinho diferente? Como diz o excelente professor John Lin, pense fora da caixa, tá? Fica dentro da caixinha não. De vez em quando sai para dar uma olhada na caixinha por fora, talvez você veja ela de maneira diferente, tá?
Elásticos precoces. É um tabu falar de elástico precoce. Aonde que ele cabe? Ele funciona? O que eu tenho que saber para usar ele? Tá? O que ele me proporciona? Vocês vão ver casos clínicos tratados com elástico ao início do tratamento, onde o paciente mais colabora com a gente, é onde ele está mais animado, é onde você ganha o time do tratamento. Tá? Resultados clínicos de tratamento de classe 1, 2 e 3. Tudo que nós conversamos até aí, eu vou mostrar casos clínicos comprovando a nossa conversa. E os casos clínicos explicitando tudo que foi explicado antes, no planejamento, dos levantes, no planejamento da colagem, na sequência e do uso de elástico. O planejamento de colagem é tudo para mim. Eu já começo com o final em mente. Esse é o segredo. Tá? Então, isso tudo nós estamos fazendo para proporcionar uma otimização da tua vida clínica. Eu espero que a gente possa contribuir por uma melhora clínica. E gostaria demais de ter o feedback de todos depois de assistir um módulo desse. Para que explique para a gente o que você achou. E a proposta nossa é nos encontrarmos, não é simplesmente coloca um módulo para que você consuma ele, que você aprenda e fica por isso. Vai surgir dúvidas. Nós nos encontraremos periodicamente, talvez até mais de uma vez por mês, dependendo da necessidade do que isso vai provocar na tua vida. Tá? E assim nós crescemos juntos. A gente passando muito do que a gente aprendeu na vida e aprendendo muito do que vocês podem, com as perguntas de vocês, nos proporcionar. Aguardo vocês. Até lá.